Hoje não é apenas uma opinião, mas sim uma história. Oi, pessoal! Que saudade que eu tava aqui de gravar pra vocês. Eu estava sumida por motivos de tirei o siso e a minha recuperação foi um tanto quanto humilhante. Mas, pela graça de Deus, eu já tô bem melhor. E sério, que experiência horrível. Eu cheguei a um tempo que eu não tava aguentando mais tanto sorvete na minha frente, coisa líquida. Foi bem chatinha, mas já estou bem melhor. E falando em sorvete, gente, alguém consegue me explicar que calor é esse? Eu realmente não tô aguentando mais, amigos. Nossa, eu detesto o calor com todas as minhas forças, porque eu fico xoxa, molenga, capenga, não dá vontade de viver. E esses dias tá demais. Você toma um banho, dá uns 5 minutos, você já tá suando de novo. Horrível. A gente tá dentro de uma air fryer, assim que eu tô me sentindo. Tô aqui, ó, contando nos dedinhos pra chegar o frio logo, porque eu não tô aguentando mais, não. Ai, gente, pelo amor de Deus. Mas falem aí. Tem que concordar comigo. Frio é muito melhor do que calor, né? Mas esse não é o assunto do nosso episódio de hoje, obviamente. E hoje, pra esse episódio, eu quis trazer algo um pouco diferente. Uma história. Uma história muito importante na minha vida. E assim, essa história, ela serve pra mim como um exemplo claro de que tudo passa. Só pra vocês entenderem, esses dias eu estava no banheiro organizando alguns produtos e no meio disso tudo, eu me deparei com um potinho metalizado azul, que em algum momento na vida dele serviu pra armazenar chá. Mas foi reciclado e teve outra utilidade. Uma utilidade muito grande na minha vida. Em 2022, eu passei por um momento extremamente delicado e que muitas situações difíceis aconteceram ao mesmo tempo. Entre elas, eu descobri a existência da SOP, a Síndrome dos Ovários Policísticos. E depois dessa descoberta, foi como se a minha vida tivesse entrado em uma descida sem freios. Daí em diante foi só a ladeira abaixo. Porque, assim, um dos sintomas que mais afetou foi a mudança do meu corpo. Foi o mais evidente que eu herdei, assim, da SOP. Porque além de eu ganhar 10 quilos a mais do meu peso, o meu rosto, ele ficou completamente tomado por espinhas. Só que, assim, não eram espinhas comuns, não. Eram verdadeiras crateras na minha pele. E que não melhorava de jeito nenhum. E assim, galera, foi um processo muito difícil. Porque além da dor física, por ser espinhas internas, inflamadas, quem tem ou já teve sabe como que é, aquilo também mexia muito com a minha autoestima. Era horrível. E nesse momento que eu tava passando por essa situação, eu tentei de tudo, gente. Tudo mesmo. Mas nada parecia funcionar. E pra piorar, maquiagem não era uma opção não, tá? Eu que sempre gostei de me arrumar, sempre gostei de me maquiar, não podia passar maquiagem, porque sempre que eu tentava disfarçar, ficava com muito relevo a minha pele, eu achava aquilo lá horrível. E também, depois que eu passava a maquiagem que eu tirava, piorava tudo, inflamava muito mais. E assim, a cada dia que passava, me olhar no espelho, o meu reflexo, aquilo ali parecia super desafiador. E isso ia minando completamente a minha confiança. Vocês não fazem ideia. Ou faz, né? Não sei. Mas enfim, chorar todos os dias já era parte da minha rotina. Porque eu realmente não aguentava mais. E assim, durante esse processo, eu estava no primeiro ano da faculdade. E teve uma aula que uma professora, ela chegou até mim, ficou ali me olhando meu rosto, e me perguntou de uma maneira bem estranha, digamos assim, bem direta, o que eu tinha. E é lógico que eu fiquei muito desconfortável com aquela pergunta, mas como eu não sou mal educada, né, eu expliquei pra ela a minha condição, expliquei o que eu tinha, e aí eu me surpreendi, porque ela me contou que quando ela era adolescente, ela teve o mesmo problema. E eu fiquei surpresa, por isso que ela tava me questionando o que eu tinha. Porque ela deduziu
que eu teria SOP também. E nisso a gente bateu um papo, ela contou que aquilo afetou ela também, que incomodava ela e que também tinha sido um período bem difícil para ela. E eu me senti muito acolhida naquele momento, porque por mais que eu contasse para as pessoas o que eu tinha, o que eu estava passando, é diferente quando você conversa com uma pessoa que vivenciou a mesma situação que você. Parece que você sente um acolhimento ali instantâneo. Isso é muito bacana. Mas depois do nosso papo, ela falou pra mim que na próxima aula ela me traria algo que ajudou muito ela nesse processo, que tinha melhorado o rosto dela. Eu certamente fiquei super ansiosa, querendo saber o que era. E na outra semana, ela veio com esse potinho azul pra mim. E nele tinha um monte de argila verde. E eu nunca tinha passado argila no meu rosto, em skincare. Aí ela me explicou como que funcionava, quantas vezes eu tinha que passar, quais cuidados que eu tinha que fazer. E eu voltei pra casa toda radiante, ansiosa pra passar a argila verde que eu tinha ganhado dela. Aliás, ela passou pelo mesmo que eu e disse que funcionou, então certamente iria funcionar pra mim, né? Eu tava crente nisso, estava me apegando nessa convicção. E a partir dali eu comecei a utilizar bastante a argila do jeitinho que ela me explicou, nos dias certinho. Então, toda vez eu pegava aquele potinho, eu via aquele potinho, ele estava presente nas minhas rotinas de skincare. E além de outras coisas que eu utilizei também no meu rosto, que eu sempre falo para muitas amigas que sofrem com espinhas, eu indico bastante, a argila ela realmente me ajudou. E aos poucos eu comecei a melhorar. E pra mim, cada pequena melhora era uma conquista gigantesca, vocês não fazem ideia. Cada espinha que sumia, cada dia que eu acordava com o rosto menos inflamado, tudo era motivo de comemoração pra mim. Ainda mais naquela fase que parecia que nada ia passar, que eu ia ficar com o rosto daquele jeito. Meu Deus, eu ficava transbordando de alegria, vocês não fazem ideia. E aí que tá a graça e a ironia também, né? Porque assim, pensar que algo que foi tão presente na minha vida, em que eu não esquecia, toda vez eu utilizava, toda vez eu pegava pra passar no meu rosto, chegar num momento em que eu esqueci dele completamente. Que outros produtos estavam na frente dele, que ele tava lá no fundo. Meu, nossa, é muito engraçado, de verdade. Olhar pra esse potinho azul me fez refletir profundamente de como somos feitos de fases, e que não importa o tempo, essas fases passam. E com elas, vem muitas mudanças, principalmente em nós mesmos. Chega a ser espantoso sobre o quanto eu mudei de lá pra cá, quanto eu cresci, e principalmente, como eu superei toda essa situação. Naquele momento, parecia que eu nunca superaria, mas graças a Deus, superei. E se tem uma coisa que essa experiência toda me ensinou, é que nenhum sofrimento dura pra sempre. E é muito importante a gente se lembrar que por mais difícil que pareça, as coisas mudam, a gente cresce, aprende, e no fim, a gente olha pra trás e percebe o quanto foi forte. E olha pra toda aquela situação, nossa, eu nem acredito que eu passei por isso. Bom, pessoal, essa era a história que eu gostaria de trazer para vocês. Eu vou ficando por aqui. Eu tentei trazer algo diferente dos outros episódios. Espero que tenha dado certo. E eu gostaria muito de saber a opinião de vocês. O que vocês acharam. Eu amo receber as mensagens de todos vocês. E se você gostou e quiser compartilhar nas suas redes sociais esse episódio para me ajudar, eu vou ficar muito contente. Realmente está sendo uma experiência muito incrível de estar aqui com vocês, de compartilhar opiniões, de receber a opinião de vocês. Então, não tem preço. Para mim, isso é muito gratificante. Eu agradeço a cada um de vocês que me ouve. É muito bom ter vocês aqui. Bom, vou ficando por aqui. Um beijão, obrigado por ouvir mais um episódio de Apenas Uma Opinião.